Outro assunto que gera um grande movimento, inclusive mundial, é sobre o autismo, né? Nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E aí cabe essa reflexão sobre o transtorno do espectro autista. Como ele se encaixa na definição, no conceito da deficiência e como terapias eficazes desde a infância podem melhorar o desenvolvimento de crianças, adolescentes. O bate-papo de hoje é com a psicoterapeuta Mariane Eiras. Bom dia, Mariane. Bem-vinda aqui ao nosso Taravacidade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Bom dia. E obrigado pelo convite e pelo olhar empático de vocês para essa temática tão importante para a nossa sociedade, né? Com certeza, Mariane. A gente estava até comentando aqui, né? Como é um assunto que chama atenção nesse sentido, que se tornou um grande movimento, uma luta realmente. Mas primeiro eu queria que você respondesse. Autismo é uma deficiência? Sim, o autismo é deficiência, né? E hoje nós temos as leis importantes que garantem, né, a pessoa com autismo que ele consiga direitos importantes frente à nossa sociedade, né? Então, hoje sim, o autismo é visto como deficiência na nossa sociedade, garantindo sim direito à inclusão, direito às políticas públicas aí que eles consigam, né, direito às terapias, para que ele se desenvolva como uma pessoa frente à nossa sociedade mesmo. A minha dúvida é com relação à tecnologia. Hoje nós temos o acesso à informação aqui a 2, 3 toques na tela de um celular. O quanto que a internet contribuiu para um conhecimento maior das pessoas a respeito do transtorno do espectro autista, mas o que também tem de desinformação a respeito disso? Como que está essa luta, talvez? Sim, é muito importante, né, a gente estar em constante, né, aprimoramento e em constante informação, né? Por isso, também o olhar de vocês frente a passar isso nas mídias, né? Então, assim, hoje na internet nós conseguimos muito, né? Mas nós temos que filtrar o que nós vamos ler, né? Então, filtrar também por canais mais adequados, por artigos mais adequados, baseados em evidências científicas, é o que a gente indica para as famílias, né, que nós acompanhamos. Inclusive tem uma nova diretriz, né, Mariane, do diagnóstico mesmo, em que vocês profissionais têm que ter um olhar muito atento, é o olhar clínico, a observação clínica mesmo que vai determinar se essa criança ou adolescente, enfim, é autista ou não. E a gente vê uma onda de pessoas falando assim, hoje em dia todo mundo é autista, não sei se você ouve isso, que o diagnóstico aumentou porque o acesso aumentou e também os recursos que vocês têm de observação. Como é que você enxerga todo esse cenário, antes até da gente falar das terapias? Sim, hoje vem se falando muito disso, né? Porque a comunidade está tendo mais informações, mesmo como o Edson relatou, né? E nós temos que ter esse olhar, né? Então, um olhar mais cuidadoso frente, né, às questões de diagnóstico mesmo. Então, olhar para essa criança com um olhar mais cuidadoso, com um olhar de ter mais sessões para se fechar um diagnóstico, então não fazer um fechamento, né, ali em pouco tempo, então ter mais contato com esse paciente para se fazer um fechamento diagnóstico, então é isso que a gente costuma ter como abordagem, então não fazer um fechamento em uma única sessão de convívio com aquela criança, mas sim com contato com os pais, várias sessões de terapia para que a profissional consiga ter um olhar clínico mais cuidadoso e a partir dos critérios diagnósticos a gente consiga um diagnóstico mais certeiro ali para aquela criança. Da parte jurídica, legal, hoje o TEA ele está com um respaldo, né? Ele está bem amparado nesses aspectos, até de políticas públicas também. Sim, nós temos, Edson, bastante respaldos no papel, mas a gente tem que sair do papel. Então, assim, nós precisamos que tudo saia do papel e aconteça. Então, isso é um movimento muito grande que a sociedade precisa fazer, mas nós já temos um passo importante, que é o papel. Sim, então, nós já certeza. temos as políticas públicas, né, que é um grande avanço, mas nós precisamos que tudo isso saia do papel e aconteça Falta agora. quem compre a ideia e coloque na prática. Sim. Eu queria saber sobre as terapias, principalmente. Eu sei que você desenvolve até com bebês, né, Mariane? Dá para chegar a um diagnóstico com um bebezinho de colo mesmo, no espectro autista? Então, hoje nós trabalhamos, né, dentro ali de uma abordagem específica. Então, tem várias abordagens, né, que trabalham com crianças autistas e todas fluem muito bem com esse trabalho, né? Trabalham de diferentes formas,
para trabalhar ali com o desenvolvimento dessas crianças atípicas, né? E dentro do nosso trabalho, a gente trabalha desde os pequenos, porque a intervenção precoce é muito importante, né? Então, trabalhando aquele cérebro que tem questões neurológicas ali que estão muito mais potentes para serem trabalhadas, a gente tem muitos ganhos a serem, né, adquiridos ali. Então, nós trabalhamos desde os pequenos e nós conseguimos... Quantos anos? A partir dos 12 meses, a gente já 12 consegue ali as intervenções precoces ali na clínica. E aí a gente consegue ter esse trabalho mais efetivo para que a criança tenha mais ganhos efetivos, né? Então, nós trabalhamos essas terapias, mesmo que não feche um diagnóstico logo no início, mas a gente já começa a ter ganhos com aquele paciente, com aquela criança, né? E posteriormente, se for fechado um diagnóstico, aquela criança já evoluiu. Que legal. E, Mariane, o quanto que a família, tirando, claro, pai, mãe, irmãos, podem contribuir para a qualidade de vida da criança que recebe esse diagnóstico, esse convívio familiar mesmo? A família é fundamental. Então, assim, dentro do contexto clínico que nós atuamos hoje, a família, o principal é ativo ali frente ao desenvolvimento daquela criança, principalmente na intervenção precoce. Então, na nossa abordagem, a família, ela participa ativamente das terapias. Se ela não está dentro do setting terapêutico, as profissionais orientam para que essa família participe na casa, porque a criança fica muito pouco tempo na terapia, ela fica muito mais tempo em casa do que nas terapias. Então, a família precisa que seja feito um trabalho em casa e aí continue aquilo em casa do que é feito na terapia. Mas, assim, só complementando, Patrícia, perdão, eu digo no sentido, assim, da convivência, por exemplo, com os primos, da tia com essa criança. Sim, nós precisamos que toda a família se mobilize. Então, assim, eu preciso que os primos estejam ali também trabalhando. Então, nós temos avós que vão para terapia, levam a criança para terapia para aprender também. Então, assim, algumas famílias buscam, como eu oriento a minha mãe, Isso. que não sabe lidar, que cuida do meu filho e que não sabe lidar com ele. Vocês conseguem orientá-la? Que legal. E aí a gente vem orientando os avós também, que muitas vezes não têm esse conhecimento. Tato ali, né? Eu queria que você falasse de resultados, né? Que você falou que são várias abordagens de tratamento. Com a abordagem correta, que tipo de resultado você, como profissional, já observou? Não sei se você acompanha alguma criança desde pequenininha e hoje já está adolescente. Dá pra gente sentir um desenvolvimento melhor, uma interação social maior, enfim, uma integração mesmo em todos os meios, escola, etc. Sim, com a parte mesmo terapêutica, com evidências científicas, né? Todas as terapias eu falo que surge um efeito. Eu falo que as terapias elas têm caminhos diferentes. Então, para chegar na finalidade que é o resultado, né? Então, dentro da nossa abordagem, a nossa abordagem ela é muito humana. Então, nós trazemos essa parte humana para o tratamento da criança e nós trazemos a família junto para o tratamento, né? Então, o que a gente observa de desenvolvimento desse indivíduo? A criança começa a ter um desempenho acadêmico muito melhor, então o desenvolvimento na escola é um desempenho acadêmico muito mais eficiente, controle do próprio corpo, manejo social, começa a interagir com as pessoas, a parte de linguagem, então a parte fonoaudiológica, né, quando ela tem uma questão, até a comunicação alternativa, quando a gente não tem a comunicação mesmo na linguagem, a gente entra com a comunicação alternativa, então tem vários recursos hoje em dia que a gente consegue utilizar para que aquela criança fique funcional frente à sociedade. Mariane Eiras, queria te agradecer. Agora a luta é para que esse tratamento eficaz chegue até o SUS, né? Que muitas pessoas não têm acesso aí à questão particular. Mas eu queria te agradecer pelo seu conhecimento e poder contribuir também para essa movimentação aí, falar sobre o autismo. Que bom, Patrícia, a gente agradece pelo olhar de vocês e pelo acolhimento de vocês frente a essa questão. Obrigada. Bem-vinda sempre aqui. Obrigada, Valeu. viu?